Ela não te ama por quem você é. Ela te ama pelo que você provê. E não se engane achando que estou falando apenas de dinheiro, de teto ou de comida na mesa. Estou falando de segurança emocional, direção espiritual, status social e uma presença que pesa no ambiente. No momento em que ela sente que é ela quem está liderando, no segundo exato em que ela percebe que precisa decidir o rumo do barco porque o capitão soltou o leme, ela perde o respeito. O sorriso continua lá, a educação permanece, mas o olhar muda. Ela se afasta. O corpo dela pode estar ao seu lado na cama ou no sofá, mas emocionalmente ela já fez as malas e partiu. O que te venderam sobre o amor ser incondicional é uma mentira confortável, fabricada para manter homens fracos e dóceis. No mundo dela, na biologia dela, o amor é condicional à sua capacidade de ser a rocha em meio ao caos. Quanto mais cedo você entender essa dinâmica, mais cedo você parará de sangrar por uma atenção que nunca virá através da súplica. Se você está ouvindo isso, prepare-se, pois sua vida inteira está prestes a mudar. Você foi programado para perder. Disseram a você que se fosse gentil o tempo todo, se estivesse sempre disponível, se provasse incessantemente o seu valor através de servidão, ela te amaria para sempre. Mas olhe ao redor, olhe para a história, olhe para os grandes imperadores e filósofos. Isso nunca funcionou. Você dá e dá e dá, até se esvaziar, até não sobrar nada de você além de um rascunho de homem. Você tenta mais, compra mais presentes, manda mais mensagens, se curva mais e ainda assim ela se distancia. Por quê? Porque você está fazendo tudo ao contrário. Ninguém te deu o manual de instruções da natureza humana, mas hoje, aqui e agora, você vai recebê-lo. Se você preza pela sua alma, pela sua paz e pelo seu poder, entenda que este é o momento de parar de negociar o seu valor. Comente agora mesmo, chega de implorar para firmar esse compromisso com a sua própria existência. Vamos destruir as ilusões. Primeiro ponto, você foi construído para liderar. Enquanto o mundo moderno grita para você se suavizar, para se misturar, para diminuir a sua intensidade, para que os outros se sintam maiores, a filosofia estoica e a biologia evolutiva te dizem o oposto. Toda vez que você dilui o seu poder para deixar uma mulher confortável, você perde um pedaço do homem que nasceu para ser. Entenda a nuance aqui. Ela não quer um homem que sai da frente para que ela possa liderar. Isso gera ansiedade nela. Ela quer um homem tão enraizado em sua própria direção, tão convicto de seu propósito, que todo o ser dela se sinta seguro o suficiente para relaxar e seguir. Você não está aqui para implorar pelo amor dela, para explicar cada passo seu ou para buscar a permissão dela para viver. Você está aqui para construir, para comandar, para decidir, para liderar. Isso não é opressão, isso é natureza. Marco Aurélio, o imperador filósofo, carregava o peso de Roma nos ombros. Ele não perguntava aos seus súditos para onde o império deveria ir. Ele definia o destino e inspirava a legião a marchar. No fundo, é disso que ela está faminta. Ela nunca vai dizer isso em voz alta. Socialmente, ela dirá que quer igualdade absoluta em todas as decisões. Mas observe as ações, não as palavras. O momento em que você se torna indeciso, o momento em que você a coloca num pedestal e espera a aprovação dela para agir, a atração dela murcha. Não porque ela é cruel, mas porque biologicamente e psicologicamente ela está programada para seguir a força. A fraqueza é perigosa. Na história evolutiva, um homem fraco significava morte para a família. Quando ela não encontra essa força em você, ela entra em pânico. O pânico dela se manifesta como controle. Ela começa a microgerenciar sua vida, a te desrespeitar, a criticar suas roupas, seu jeito de falar. Não porque ela quer ser dominante, mas porque ela não confia que você consegue segurar a tempestade. É por isso que as palavras dela muitas vezes
não batem com as ações. Ela vai dizer que quer que você seja mais aberto, mais emotivo, mais sintonizado com os sentimentos dela. Mas cuidado, isso é um teste. Quando você expõe muita suavidade muito cedo, quando você chora as suas pitangas antes de ter construído a fundação da confiança, ela passa a te ver como um igual, como uma amiga, não como o homem dela, não como a rocha dela. Ela precisa da sua aresta, ela precisa do seu mistério, ela precisa da sua decisão. Sêneca já dizia que a mente deve ser como uma cidadela, impenetrável aos ataques externos. Ela precisa saber que não importa o quão emocional ela fique, não importa o tamanho do drama ou do caos que ela traga num dia ruim, você permanece inabalável, focado, não movido. Porque se você não consegue manter a calma quando ela está espiralando em emoções, como você vai protegê-la no caos real da vida? Como você vai protegê-la se perder o emprego, se uma doença chegar, se o mundo lá fora desabar, se a sua vida gira em torno do humor dela? Como ela pode confiar que você não vai se perder quando as coisas ficarem difíceis? Pare de ter medo de liderar. Liderar não é gritar. Liderar é ter clareza. Lidere com força, com valores, com direção. Fale com convicção. Pegue a mão dela quando ela hesitar. Não pergunte para onde ela quer ir. Diga para onde vocês estão indo e observe-a cair mais profundamente no seu mundo. Não lidere pelo ego, lidere pela visão. Um homem sem visão é um homem cego. E ninguém segue um cego voluntariamente. Construa seu corpo. Afie sua mente. Guarde sua energia. Uma mulher é atraída pelo homem que é atraído por algo maior do que ela. Se ela se tornar o seu Deus, ela te punirá como um Deus cruel faria. Mas se a sua missão for o seu templo, ela rezará ao seu lado. Você quer que ela te respeite, então comece respeitando o seu tempo. Pare de ser excessivamente disponível. A escassez gera valor. Se ela te manda mensagem durante o seu treino, responda depois. O ferro não espera, a disciplina não negocia. Se você está imerso no trabalho profundo, construindo o seu legado, não largue tudo por uma chamada de vídeo. Se ela está chateada e testando você emocionalmente, não entre no caos dela. Aterreia com o seu silêncio. Seu silêncio é a sua estrutura. Seu contato visual é a sua verdade. Seu tom de voz é o seu limite. Cada segundo que você opera a partir de uma energia masculina enraizada, ela se sente segura. Mesmo quando ela reclama, no fundo, ela não quer que você dobre. Ela quer bater contra uma parede e sentir que a parede não se moveu. Você acha que está sendo gentil ao se ajustar constantemente para ela, como uma folha ao vento, mas cada vez que você faz isso, você está lascando um pedaço da sua espinha dorsal. E sem espinha dorsal, ela não pode se apoiar em você. Ela tentará liderar, não porque quer, mas porque você parou. E quando ela liderar, ela te ressentirá. Ela falará com você como se você estivesse abaixo dela. Se afastará sexualmente, revirará os olhos para os seus planos. Não porque ela é má, mas porque ela está gritando através do comportamento para você acordar. Ela quer ser liderada, não controlada, não ordenada como um soldado, mas liderada com clareza, com certeza, com uma presença masculina calma. É por isso que ela te amou no começo. Lembra do início? Não foi porque você a adorava como um fã, mas porque você a fazia sentir algo que ela não sentia há anos. Segurança misturada com excitação. Você era imprevisível, você tinha mistério, você tinha poder. E então, pouco a pouco, você deu tudo isso de graça para deixá-la mais confortável. E ela lentamente se desconectou. Pegue de volta. Não peça. Reclame através da ação. Planeje sua vida primeiro. Treine seu corpo. Empilhe as suas vitórias. Corte o ruído. Pare de buscar a validação dela como um cachorro busca um osso. Deixe-a entrar na sua estrutura ou deixe-a sair.
De qualquer forma, você está avançando. A liderança não é barulhenta. O rei não precisa gritar que é o rei. Ele simplesmente decide. Todo homem que está me ouvindo sabe disso. Você sente isso no peito, aquela frustração queimando, aquela confusão, aquela dor de dar tudo e ainda não ser suficiente. Isso acaba quando você para de tentar ser suficiente para ela e começa a ser mais do que suficiente para você mesmo. Deste momento em diante, decida quem você está se tornando, o que você está construindo, o que você não vai mais tolerar. Epicteto nos ensina que a liberdade é a única meta digna na vida. E a liberdade começa por não ser escravo das reações de outra pessoa. Quanto mais você caminhar nesse caminho, mais as mulheres sentirão isso. Elas não vão sempre dizer, mas sentirão no jeito que olham para você, no jeito que param de te testar, no respeito silencioso que oferecem. Mulheres não seguem palavras, elas seguem energia. E se a sua energia estiver ancorada na visão, na disciplina e na verdade, você nunca mais terá que implorar por amor. Ela te escolherá de novo e de novo. Não porque você correu atrás dela, mas porque você caminhou tão poderosamente em direção ao seu propósito que ela não teve escolha a não ser seguir. Segundo ponto crucial. Você define a estrutura, ou a estrutura define você. No estoicismo chamamos isso de a cidadela interior. Ou você estabelece o enquadramento da realidade, ou você é enquadrado por ela. Não existe meio termo. Se ela define as regras, o tom, o ritmo da relação, você não está liderando, você está sobrevivendo. E o modo de sobrevivência não é atraente. Nenhuma mulher olha para um sobrevivente desesperado com desejo. Ela olha com pena. Ela não segue a sobrevivência, ela segue o poder. Não o poder que oprime, mas o poder que contém, o poder que sabe, o poder que não se explica. A maioria dos homens hoje é invisível porque construiu sua identidade em torno de fazer a mulher feliz, em vez de ser quem eles são. Você sacrifica a sua voz pela aprovação dela, seus valores pela atenção dela, seu propósito pela paz momentânea dela, e depois se pergunta por que ela não te respeita. Você entregou a caneta para ela e a deixou escrever a sua história, e agora chora quando ela fecha o livro. Ela não pode respeitar o que ela controla. Entenda isso profundamente. Ela não pode desejar aquilo que ela pode manipular facilmente. Se ela está definindo o ritmo, testando seus limites, interrompendo sua missão, ela não é o diabo. Ela está reagindo à sua ausência. A ausência de liderança masculina, a ausência de energia aterrada, a ausência de decisões tomadas sem desculpas. Todo relacionamento é uma troca de poder e energia. Ela está sempre escaneando por força. É um instinto primitivo. Ela está olhando para ver se o seu mundo emocional consegue segurar o dela sem se afogar. E se não conseguir, ela vai liderar, manipular ou se afastar. É por isso que o seu silêncio é mais alto que os seus elogios. É por isso que os seus limites ensinam mais a ela do que as suas promessas vazias. Ela aprende quem você é pela forma como você se porta, não pelo quanto você gasta. Ela confia no homem que não quebra quando ela está com raiva. O homem que não encolhe quando ela é crítica. O homem que não implora quando ela se afasta. Você acha que está amando ao se ajustar, mas você está matando a atração ao dobrar. Porque cada vez que você muda a sua estrutura para combinar com a dela, você apaga o próprio contraste que a fez se sentir feminina em primeiro lugar. O conceito de polaridade é essencial aqui. Positivo e negativo. Norte e sul. Se você se torna o polo feminino, emocional, reativo, ela é forçada a se tornar o polo masculino, duro, decisivo. E ela odeia estar nesse lugar com o parceiro romântico. Ela não quer outro espelho emocional. Ela quer sentir a sua borda, e a borda vem da clareza. Aquele tipo de clareza que diz, isto
É o que eu defendo. É para cá que eu vou. Você é bem-vinda para vir junto, mas eu não vou desacelerar para te esperar amarrar os sapatos. Isso não é arrogância, isso é propósito. E um homem com propósito não persegue a paz. Ele cria a paz ao dominar a si mesmo. Isso é o frame. O enquadramento não é sobre controlar a mente dela. É sobre ser incontrolável pelo humor dela, ser imovível pelo caos dela. Quando ela te testa, e ela vai testar, ela está implorando para sentir que você não vai piscar, que o seu mundo não é rearranjado toda vez que ela tem uma emoção passageira. Ela quer sentir a sua estabilidade, não em palavras, mas em presença, na sua habilidade de dizer não sem se explicar por 10 minutos, na sua capacidade de andar para longe sem medo de perdê-la, na sua capacidade de impor seus padrões sem culpa. Porque quando ela sabe que você pode liderar a si mesmo, ela relaxa na sua liderança, e é isso que ela tem desejado sob todo aquele barulho e reclamação. Um homem que não precisa da aprovação dela para se sentir vivo. Um homem que não espera o conforto dela para falar a verdade. Um homem que não dança ao redor dos gatilhos dela, mas a convida a crescer além deles. A maioria dos homens hoje tem medo das emoções femininas, então eles jogam seguro, eles pisam em ovos ao redor das feridas dela. Eles filtram cada palavra através de uma lente de será que isso vai chateá-la? E depois se perguntam por que a paixão morreu. A paixão morre quando a polaridade morre. E a polaridade morre no momento em que você entrega o seu frame. Você deve ser a montanha, não a areia. Você deve ser o leito do oceano, não as ondas agitadas da superfície. Porque ela será a tempestade, ela chorará, ela vai espernear. Mas o que ela está realmente perguntando é: você aguenta me segurar nisso? E se você encontrar o caos dela com o seu próprio caos, se você perder o controle tentando acalmá-la, se você buscar ser gostado mais do que ser respeitado, você perdeu. Não apenas ela, mas a si mesmo. Você nunca foi destinado a ser o terapeuta dela, a esponja emocional dela ou a melhor amiga dela. Você foi destinado a ser a âncora, a clareza, a direção. E a clareza não vem de checar como ela está se sentindo a cada 5 minutos. Vem de conhecer seus valores antes mesmo de conhecê-la. Se você está mudando suas crenças políticas, espirituais ou de vida para mantê-la por perto, ela não te ama. Ela tolera a versão de você que não a ofende, mas essa versão não pode liderá-la. Essa versão não pode excitá-la. Essa versão morre silenciosamente na friend zone ou num casamento sem sexo. Você não precisa levantar a voz para estabelecer o frame. Você precisa elevar os seus padrões no que você aceita, em como você se move, no que você escolhe. O frame é mantido pela disciplina, não pela dominância bruta. Quando você mantém a sua palavra consigo mesmo, quando acorda cedo, treina pesado, fala a verdade e age sem hesitação, ela sente isso. Ela não precisa que você explique, ela só precisa sentir que você escolheu a si mesmo primeiro. E quando você faz isso, ela finalmente se sente segura para escolher você. O homem moderno acha que tem que impressioná-la fazendo malabarismos, mas o que mais a impressiona é um homem que ela não consegue mover do centro, um homem cuja missão fala mais alto que a manipulação dela, um homem cujos olhos estão fixos no legado, não na atenção dela. Quando você vive assim, você nunca tem que exigir respeito, você comanda o respeito sem tentar. E se ela não conseguir subir para o seu nível, para o seu frame, ela vai cair fora. Não porque você está errado, mas porque ela não está pronta. Deixe-a ir. O seu frame filtra a fraqueza. Ele repele o desrespeito. Ele protege o seu propósito. Então, pergunte a si mesmo: quem é você quando ela está gritando? Quem é você quando ela está chorando? Quem é você quando ela ameaça ir embora? Se a sua resposta muda dependendo do estado dela, você nunca teve um frame, você tinha uma performance.
e performances sempre acabam quando as cortinas fecham. Mas um homem enraizado em seus valores, esse homem nunca tem que atuar. Ele apenas vive, ele respira liderança. Terceiro ponto. Não preencha as lacunas dela, pare de tentar consertá-la. Ela não precisa que você a salve. Ela não quer um pai substituto, um salvador ou um homem que superfunciona tanto que ela esquece como aparecer na relação. Quanto mais você tenta completá-la, mais ela te vê como incompleto, porque quem está inteiro não precisa desesperadamente consertar o outro para se sentir útil. Quando você assume a responsabilidade pela cura dela, pela paz dela, pela felicidade dela, você está roubando a coisa exata que a ajuda a evoluir, a pressão. O feminino cresce através da rendição e da experiência emocional. E a rendição só acontece quando existe uma energia masculina poderosa, o suficiente para deixá-la desmoronar sem tentar colá-la de volta imediatamente com soluções lógicas. Ela não precisa que você enxugue as lágrimas instantaneamente. Ela precisa saber que quando ela chora, você não entra em pânico. Ela não quer que você resolva cada insegurança dela. Ela quer sentir que você permanece aterrado quando ela é uma bagunça. Porque no momento em que você pula para salvá-la das próprias emoções, você confirma para ela que ela é demais para você, que as emoções dela são perigosas e que você precisa contê-las. Isso destrói a confiança dela na sua força. Você não deve ser o saco de pancadas emocional dela. Você deve ser o espelho, refletindo a verdade dela de volta com presença, não com piedade. Toda vez que você a protege do desconforto, ela te ressente mais porque você a fez mais fraca. Você roubou o crescimento dela. E agora ela se sente como o seu projeto, não sua parceira. Ela pode dizer que quer que você seja mais disponível emocionalmente, mas o que ela realmente quer é um homem emocionalmente disciplinado. Um homem que ouve, mas não quebra. Que testemunha, mas não absorve. Que segura a dor dela sem torná-la sua. Quando você faz tudo por ela, dá segurança demais e age como a fonte única da estabilidade dela, em vez de ser um homem em sua própria fundação, você se torna uma muleta. E as pessoas odeiam suas muletas. Elas odeiam depender daquilo que não conquistaram. Ela não pode apreciar o amor que você derrama se você o entrega antes que ela tenha merecido. Você acha que dar incondicionalmente te faz nobre, mas na realidade te torna esquecível. Ninguém valoriza o que é dado sem desafio. Ela valoriza o homem que dá da abundância, não do desespero. Aquele que diz, eu estou aqui com você, mas eu não vou colapsar com você. Ela respeita o homem que não se abandona para acalmá-la, que não troca seus princípios para proteger os sentimentos dela, que não dilui sua verdade para evitar que ela sinta desconforto. Ela precisa desse desconforto, dessa tensão. Isso é o que a força a crescer. Quando você fala a verdade no meio do caos dela, você não está machucando-a, você está ajudando-a a subir. E se ela for embora por causa dessa verdade, deixe-a ir. Porque a mulher que não consegue lidar com os seus padrões só vai encolher na sua presença. Ela vai te puxar para o caos dela se você não segurar o seu escudo, o seu frame. Ela vai testar o quanto você dobra, o quanto você dá, o quão rápido você se submete às tempestades dela. E se você fizer isso, ela perde a confiança. Ela não precisa de outro homem tentando resgatá-la. Ela precisa de um homem que mostre a ela que ela nunca esteve quebrada para começar, que ela é capaz, que ela é poderosa, que os sentimentos dela não são um incêndio a ser extinto, mas uma chama a ser compreendida. Esse tipo de masculino não encolhe no calor. Ele cresce mais forte. Você quer que ela te respeite? Pare de ser o homem que sempre diz sim. Comece a dizer não quando isso compromete a sua missão. Você quer que ela te admire? Então pare de explicar os seus padrões. Deixe a sua vida falar por si mesma.
E quando ela vir que você não precisa que ela valide as suas escolhas, que você não precisa que ela te complete, que você não é movido pela urgência de ganhar a aprovação dela, ela vai parar de te testar. Ela vai começar a te respeitar. Ela vai se inclinar para você, não porque você a consertou, mas porque você a fez se sentir segura o suficiente para se consertar sozinha. O homem moderno foi enganado, condicionado a acreditar que apoio emocional significa sacrifício emocional, que amar uma mulher é carregar os fardos dela como se fossem seus. Isso não é amor, isso é codependência. E isso mata o desejo mais rápido do que qualquer outra coisa. Uma mulher deseja o homem que a desafia, não aquele que amortece cada queda dela. Ela não quer ser adorada cegamente. Ela quer ser vista, chamada à responsabilidade, liderada, mas apenas pelo homem que dominou as próprias emoções primeiro. Então, construa a si mesmo. Pare de olhar para ela como o prêmio. Você é o prêmio. Sua presença, sua sabedoria, seu aterramento. É isso que ela não consegue encontrar em lugar nenhum. E é isso que a mantém voltando. Não o homem que dá tudo muito cedo, mas o homem que sabe que sua energia é sagrada, que dá devagar, intencionalmente, e apenas para aqueles que ganharam acesso. É assim que você não preenche as lacunas dela, estando ocupado demais preenchendo as suas próprias. Você cresce seu corpo, afia sua mente, constrói seu legado. E quando você caminha nesse poder, ela pode finalmente relaxar no feminino dela, porque ela sabe que você não está aqui para resgatá-la. Você está aqui para ascender, e ela é bem-vinda para ascender ao seu lado, se conseguir acompanhar o passo. Se você está sentindo o peso dessas verdades, se você percebe que tem entregado seu poder pedaço por pedaço, escreva nos comentários agora. Minha missão é meu templo. Vamos continuar, pois o caminho fica mais estreito e a verdade mais afiada. Quarto ponto. O mistério constrói o desejo. Ela não perde o interesse porque você não a amou o suficiente. Ela perde o interesse porque ela decifrou você muito rápido, muito facilmente. E a verdade brutal é, no momento em que ela para de se perguntar sobre você, ela começa a vagar. Essa é a lei da polaridade. A energia masculina cria o desconhecido, aborda a atração gravitacional. A energia feminina derrete nisso. Mas quando você se explica com muita frequência, manda mensagens demais, se abre muito cedo, inunda a vida dela com a sua disponibilidade, você destrói a própria atenção que a deixava curiosa sobre você em primeiro lugar. Sem curiosidade, não há desejo. Sem desejo, não há polaridade. Sem polaridade, você se torna o amigo, o terapeuta, o plano B. E esse não é o lugar onde os homens pertencem. Você não foi projetado para ser o suporte emocional descartável dela. Você foi projetado para ser o desafio dela, a força de aterramento, a intriga. Isso não significa mentir ou manipular. Não confunda estoicismo com joguinhos infantis de fazer-se de difícil. Significa viver com profundidade, com direção, com presença, de tal forma que ela tenha que merecer o caminho para entrar no seu mundo. Não assumir que ela pertence a ele só porque sorriu para você. Os pitagóricos exigiam 5 anos de silêncio de seus iniciados antes que pudessem ouvir os ensinamentos mais profundos. Por que você entrega os segredos da sua alma no primeiro encontro? Quando ela manda mensagem, não responda instantaneamente, a menos que seja necessário. Não por jogo, mas porque você tem uma vida. Quando ela pergunta o que você está fazendo, não conte cada detalhe como se fosse um diário aberto. Mantenha algo para si. Quando ela tenta puxar atenção, não largue o seu propósito para entreter o tédio dela. Seu tempo é sagrado, seu silêncio é poderoso. Sua energia é ouro. Proteja-a. Faça-a se perguntar por que você é tão focado. Faça-a sentir que ela ganhou a sua atenção. Não que você estava morrendo de vontade de dá-la de graça.
A maioria dos homens dá muito, muito cedo, porque confundem interesse com investimento. Eles acham que se abrir rapidamente constrói conexão, mas a conexão que não é conquistada não dura, parece barata, e ela vai tratar isso como barato. Queimas lentas criam fogos profundos. Você quer ela obcecada? Você quer ela pensando em você quando você não está por perto? Então dê a ela espaço para imaginar você. Deixe-a se perguntar o que está por trás dos seus olhos. Deixe-a sentir a sua presença, não a sua pressão. Quando você entrar em uma sala, fale menos, mova-se com calma. Deixe sua vibração falar antes da sua voz. O homem que precisa ser visto é inseguro. O homem que já é visto sem tentar, esse é o homem que ela deseja. Seu mistério não é sobre ser distante ou frio de propósito. É sobre ser cheio de propósito, de significado, de trabalho, de silêncio. Quando a sua vida é rica, você não precisa compartilhar tudo para provar que está vivendo. Você não está se escondendo. Você está apenas sendo seletivo, e isso é magnético. Ela não fantasia sobre o homem que está sempre disponível, o cara legal que responde em 3 segundos. Ela fantasia sobre o homem que a faz esperar. Não por maldade, mas porque ele prioriza a própria vida. O homem que vive primeiro e manda mensagem depois. Não por ego, mas porque ele está ocupado se tornando melhor. Isso é o que a inspira. Isso é o que mantém ela desejando a sua presença, justamente porque a sua ausência é tão significativa quanto. Você sempre tem que estar disponível para provar que se importa. O cuidado não é medido em minutos gastos no telefone. É medido pelo peso da sua presença. Se cada interação sua for leve, previsível, excessivamente doce, ela morre na caixa de entrada dela. Mas se cada interação parecer aterrada, calma, masculina, presente, ela sente. Ela lê 2 vezes. Ela prende a respiração. Ela sorri e não sabe por quê. Porque você dominou a arte da presença, sem perseguição. O mistério constrói o desejo, porque o desconhecido desperta o feminino nela. Ela é atraída pelo homem que não a coloca num pedestal, que não se gaba da própria vida, que a deixa descobri-lo camada por camada. Você não precisa impressionar, você só precisa expressar sem apego. Pare de compartilhar tudo. Comece a viver profundamente. Seus hobbies, suas metas, sua rotina matinal, sua vida espiritual. Essas coisas devem ser tão ricas que ela queira entrar. Não porque você implorou para ela entrar, mas porque ela vê a qualidade da vida que você construiu. Você não conta a ela seus planos, você os executa. Você não conta a ela o quão disciplinado você é. Ela sente isso quando você diz não às distrações para dormir cedo. Você não conta a ela quantas mulheres te querem. Ela sente isso na sua confiança tranquila. Mistério não é um truque. É uma verdade que apenas os homens mais raros incorporam. Porque a maioria dos homens está desesperada demais para ser gostada, faminta demais para ser aprovada, ansiosa demais para ser validada. E essa ansiedade mata a atenção que a faria te respeitar. Ela precisa sentir que você poderia estar com ela, mas você não está correndo atrás dela, que você se importa, mas não precisa, que você está presente, mas não atuando. Isso é o que separa o inesquecível do esquecível. O homem que ela esquece na segunda-feira de manhã e o homem com quem ela sonha 5 anos depois, porque ele não a inundou com ruído. Ele a fez ouvir o silêncio dele. Então construa o seu mistério, não com jogos, mas com propósito. Acorde mais cedo, treine mais pesado, leia mais, construa mais, fale menos. Mova-se como um rei, não como um bobo da corte. O seu reino não precisa de anúncios, ele precisa de muralhas, muralhas que mantêm as pessoas erradas de fora. E quando ela for a pessoa certa, ela vai sentir, ela vai bater,
ela vai esperar, ela vai respeitar o ritmo. E quando você deixá-la entrar, significará algo. Não porque você estava se escondendo, mas porque você estava construindo algo valioso demais para entregar a alguém que não mereceu. É por isso que ela precisa de você mais do que você jamais precisará dela. Porque ela está procurando um homem que não dobra, que não ostenta, que não segue, mas um que caminha com tamanha profundidade, silêncio e direção que ela não consegue evitar seguir. Esse é o tipo de homem que ela nunca esquece. Quinto ponto. Você é o prêmio. Você passou a sua vida acreditando que ela é o prêmio, que você deve conquistá-la, persegui-la, impressioná-la, provar o seu valor para ela. E cada vez que você fez isso, algo dentro de você se revirou, porque lá no fundo você sabia que estava invertido. Você sabia que não importava quanto esforço você desse, quantos elogios servisse, quanta atenção derramasse, nunca era o suficiente. E não porque ela fosse ingrata, mas porque ela nunca foi destinada a ser o prêmio. Você é. Não porque você é superior a ela como ser humano, mas porque sem a sua liderança, a sua força, a sua clareza, a relação não tem estrutura. O prêmio não é quem sai melhor na foto do Instagram. O prêmio é quem tem a visão, a direção, a presença que transforma o mundo ao redor. Esse é você, mas apenas se você reclamar esse posto. Apenas se você parar de perseguir e começar a escolher. Porque um homem que escolhe não performa. Ele avalia, ele não corre em direção à atenção. Ele caminha em valor. Sêneca nos lembra que o homem sábio está contente consigo mesmo. Ele não depende de muletas externas para caminhar. Esse valor não é barulhento. Não é construído sobre seguidores ou ostentação, é construído no silêncio, nas horas que ninguém vê, está no seu autorrespeito, no jeito que você se porta em salas onde fala menos, mas comanda mais, no jeito que você diz não sem culpa, no jeito que você corta o acesso à sua energia a menos que seja merecido. Essa é a marca do prêmio. Não arrogância, mas peso, gravidade, não charme barato, mas profundidade, não lisonja, mas autoridade. E quando você assume isso, as mulheres sentem, elas suavizam, elas entram no polo feminino, elas param de testar e começam a escolher. Mas você não pode fingir isso. Você não pode fingir ser o prêmio enquanto busca a validação dela nos likes, nas respostas rápidas, na aprovação dela. Você deve viver como o prêmio. Você deve fazer a sua vida tão cheia que ela se torne a adição, não o propósito. O seu negócio, o seu treino, os seus padrões, a sua solitude, estes são o seu reino. E o seu reino não implora, ele atrai. No momento em que você age como um fã, ela te trata como um fã. É por isso que ela responde aos homens que não tentam demais. Não porque eles são rudes ou porque não precisam de ninguém, mas porque eles são centrados, focados, ocupados, tornando-se quem nasceram para ser. E essa energia de ocupado com a missão é magnética porque as mulheres são atraídas pela completude. E quando você é inteiro, quando você não busca, quando você não tenta impressionar desesperadamente, ela persegue, ela ganha, ela investe. É isso que a faz se sentir viva. É isso que dá a ela a emoção da conquista. Não o homem que está sempre disponível, mas aquele que a faz se qualificar. E qualificar não significa fazer joguinhos mentais. Significa viver em propósito tão claramente que a presença dela deve melhorar isso, não distrair disso. Você pensa que ser emocionalmente disponível o tempo todo é o segredo. Mas se suas emoções não forem disciplinadas, se sua energia for dispersa, se seu propósito estiver perdido, ela perde o interesse. Ela não vai embora porque você não deu o suficiente. Ela vai embora porque você esqueceu quem você era. Você entregou o seu frame, os seus padrões, a sua essência, apenas para mantê-la feliz e, ao fazer isso, tornou-se esquecível.
Você nunca foi destinado a orbitar a vida dela. Você foi destinado a construir uma vida que orbita a sua missão. E quando a sua missão é clara, o seu valor é claro. Ela respeita isso. Ela confia nisso. Ela deseja isso. Não o homem que pergunta a ela o que fazer. O homem que já sabe. Não o homem que compra o amor dela. O homem cuja presença sozinha parece um lar seguro. É isso que te faz o prêmio. A sua habilidade de dizer não. A sua recusa em implorar. O seu conforto em ir embora quando ela testa os seus limites de desrespeito. O prêmio não é desesperado. O prêmio não persegue. O prêmio não explica demais. Ele lidera, ele decide, ele avança, ele dá amor com intenção, não com vício. E quanto mais aterrado você estiver nisso, mais magnético você se torna. Mas isso exige sacrifício. Você deve desistir da necessidade de ser gostado por todos. Você deve parar de se importar se ela fica ou vai. Você deve matar o menino dentro de você que espera que a mamãe o escolha e se tornar o homem que escolhe a si mesmo tão poderosamente que o mundo implora para ser escolhido por ele. Isso é o que as mulheres realmente querem. Um homem que se vê primeiro, que ama seu caminho mais do que a aprovação dela, que preferiria estar sozinho na verdade do que acompanhado na fraqueza. E quando ela sente isso, ela dá tudo. Não porque você exigiu, mas porque você se tornou digno. A lealdade dela, o respeito dela, a entrega dela, tudo isso flui para o homem que não busca isso, mas que ganha isso ao dominar a si mesmo. Então, domine seu corpo, domine suas emoções, domine seu dinheiro, domine seus hábitos. Não faça isso por ela. Faça isso porque é quem você é, porque cada vez que você compromete isso por conexão, você perde ambos. Ela não é a linha de chegada. Ela é uma testemunha da sua evolução, do seu propósito, do seu reinado. E quando ela vê você caminhando com esse tipo de energia, calma, clara, dominante, desapegada, ela sabe. Ela sabe que você não é como o resto. Ela sabe que você não precisa dela para sobreviver. Ela sabe que se ela não encontrar o seu padrão, outra encontrará. E esse saber a muda. Ela para de jogar, ela para de furar, ela começa a investir. E é aí que o desejo explode. Não de presentes, não de elogios, mas de contraste, de sentir a sua profundidade. De saber que o seu amor é raro, não porque você o esconde, mas porque você o protege. Sexto ponto. O poder vem de ir embora. Ela nunca te respeitará totalmente até saber, sem sombra de dúvida, que você está disposto a ir embora. Não apenas dizer que vai, não ameaçar, não dar indiretas quando está frustrado, mas realmente sair, calmamente, silenciosamente, sem raiva, sem buscar fechamento, sem olhar para trás. Porque ir embora não é sobre machucá-la. É sobre provar para você mesmo que o seu autorrespeito não tem etiqueta de preço. É sobre escolher a sua paz sobre a presença dela, os seus padrões sobre a aprovação dela, a sua dignidade sobre o prazer temporário. E quando você finalmente faz isso, quando você caminha com silêncio e certeza, tudo muda. Porque agora ela vê o que você sempre soube. Que você é o prêmio, que a sua atenção é sagrada e que você nunca mais vai implorar para alguém ficar na sua vida se essa pessoa desrespeita o seu valor. O homem que fica tempo demais se perde. Ele se torna uma casca vazia. Ele tenta mais, dá mais, sacrifica mais fundo e recebe menos em troca a cada vez. Porque quanto mais você tolera, menos ela investe. Quanto mais você justifica o desrespeito dela, mais ela perde a atração. Quanto mais você perdoa o que deveria abandonar, mais ela questiona a sua força. Ela não precisa de um homem que se agarra. Ela precisa de um homem que escolhe, que pode ir embora da beleza, do sexo, da história, do apego, se isso significar proteger o seu próprio valor. Isso é poder.
E esse tipo de poder reescreve o relacionamento, porque quando você não precisa dela, ela finalmente sente a verdade. Que o seu amor não é uma dívida, é um presente. Que a sua presença não é permanente, é condicional ao respeito. Que o seu tempo não é livre, é reservado para aqueles que o valorizam. A maioria dos homens morre de medo de estar sozinha, então eles se contentam em ser tolerados. Eles trocam sua aresta por atenção, seus limites por conforto, sua verdade por companhia, e se perguntam por que se sentem vazios. Mas você não nasceu para ser um estepe. Você não foi projetado para ser um curativo emocional. Você é um homem e a sua presença é um privilégio. Você deve agir como tal. Isso significa que quando ela joga jogos, você sai. Quando ela desrespeita o seu tempo, você desaparece. Quando ela testa os seus limites de forma maliciosa, você os impõe sem se explicar. E quando o amor parece forçado, quando o esforço parece unilateral, quando você já disse tudo o que precisava ser dito e nada muda, você caminha, não em fraqueza, mas em força. Epicteto dizia: se você quer melhorar, contente-se em ser considerado tolo e estúpido em relação às coisas externas. Deixe que pensem que você é frio. Deixe que pensem que você não se importa. A sua paz vale mais do que a opinião deles. Caminhar para longe não é desistir. É escolher a si mesmo, é reclamar a sua identidade, é lembrar que a ausência dela não pode competir com a dor de perder a sua alma. E sim, vai doer. Sim, o seu peito vai parecer oco. A sua mente vai lutar com você. As suas emoções vão gritar para voltar. Mas você não deve, porque retornar para uma mulher que só te valoriza quando você se vai é a maneira mais rápida de matar o seu autorrespeito. Se ela só te persegue quando você sai, deixe-a continuar correndo à distância. Não recompense a inconsistência com proximidade. Não confunda desculpas com mudança de comportamento. Não aceite migalhas e chame isso de banquete. Você ensina a ela como te amar pelo que você aceita e pelo que você rejeita. Então eleve a barra. Construa o seu mundo. Torne-se tão profundamente enraizado no seu caminho que ela ou se alinha com ele ou desaparece dele. E se ela desaparecer, você continua caminhando. Porque ela nunca foi o destino. Você é. A sua evolução é o destino. Você é a missão, o império, a chama. Ela pode adicionar a isso, mas ela nunca pode substituir isso. Você deve viver assim, falar assim, respirar assim. E quando você faz, as mulheres sentem. Elas sentem que o seu amor é raro, que a sua lealdade não tem preço, que a sua presença não está disponível sob demanda. É conquistada por respeito, compromisso e alinhamento. E se ela não puder te encontrar lá, deixe-a cair. A sua paz é cara demais para trocar por prazer temporário. A sua energia é poderosa demais para desperdiçar com alguém que não a mereceu. O seu tempo é limitado demais para derramar em pessoas que o drenam. Memento mori. Você vai morrer um dia. Você quer gastar seus dias limitados implorando por atenção? Ir embora é o seu reset, é a sua linha na areia. É a morte do menino que perseguia e o nascimento do homem que escolhe. Escolha o poder, escolha a disciplina, escolha o silêncio sobre o caos, escolha a ação sobre a súplica, escolha a si mesmo. E nessa escolha, você vai lembrar quem você é. Não apenas nos relacionamentos, mas na vida. Você é o homem que não precisa ser escolhido para se sentir digno. Você é o homem que não teme a rejeição, porque sabe que a rejeição é redirecionamento. Você é o homem que caminha com tamanha clareza, tal aterramento, tal paz, que qualquer mulher que te perder sabe que nunca te encontrará novamente em outro. Esse é o homem que ela deseja. Esse é o homem a quem ela se rende. Esse é o homem que ela precisa mais do que ele jamais precisará dela. E esse homem só existe quando você finalmente decide que nenhuma mulher,
Nenhum sentimento, nenhuma história, nenhuma fantasia vale mais do que o seu autorrespeito. Vá embora e observe como tudo começa a perseguir você. Sétimo e último ponto. O seu foco é a sua alavancagem. Ela presta atenção no homem que presta atenção em algo maior do que ela. Porque nenhuma mulher, por mais independente que seja, consegue resistir à atração gravitacional de um homem que está completamente absorvido pelo seu propósito. Ela pode não dizer, mas o corpo dela sabe quando você está distraído. E o coração dela sabe quando você está focado. Quando a sua vida está cheia de missão, não de busca por validação, ela sente isso. Ela se inclina porque o seu foco é raro. A maioria dos homens hoje é viciada em reação. Eles vivem pela resposta dela, pela atenção dela, pela emoção dela. E cada vez que eles checam o telefone para ver se ela respondeu, eles sangram valor. Porque nada mata a atração mais rápido do que um homem que coloca a mulher acima do seu propósito. Ela não quer ser o centro da sua vida. Isso é um fardo pesado demais para ela carregar. Ela quer orbitar uma vida que vale a pena seguir. Quando seus olhos estão travados em algo mais alto, seja nos negócios, na disciplina, na maestria ou em Deus, você se torna magnético. Não por causa da sua aparência, mas por causa da sua direção. A direção é o que impulsiona o desejo. Não flores, não jantares caros, não mensagens doces de bom dia. Ela quer ver que você tem algo pelo qual acordar. E essa coisa não é ela. Não porque ela não importa, mas porque se ela se tornar a razão pela qual você respira, ela vai sufocar. Ela precisa sentir a sua energia indo para algum lugar, não colapsando em cima dela. Você deve construir implacavelmente sem pedir desculpas. Você deve treinar o seu corpo como se fosse o último corpo em que você viverá. Você deve ganhar dinheiro com integridade para nunca ter que depender de ninguém. Você deve dominar suas emoções para que nenhuma mulher jamais controle o seu estado mental. Você deve afiar o seu pensamento para poder ver através da manipulação e da fraqueza. Quando o seu foco é alto, a sua energia é escassa. E o que é escasso é valorizado. É a lei básica da economia aplicada ao desejo. É por isso que ela começa a perseguir quando você para de assistir. É por isso que ela te respeita quando você não persegue. Não porque ela quer que você a ignore por maldade, mas porque ela quer sentir que o seu mundo é maior do que ela. Mulheres não querem ser a sua fuga da realidade. Elas querem ser inspiradas pela sua obsessão com o legado, com a excelência, com a visão. Mas se você a tratar como a recompensa final, você se torna aquele que está tentando ganhá-la. E quando você faz isso, ela começa a atestar. Ela se afasta, ela critica, ela se torna fria, não porque quer ir embora, mas porque quer sentir o seu frame novamente. E você o perdeu no momento em que parou de perseguir a sua aresta. Todo dia que você pula a sua rotina para o conforto dela, você perde a aresta. Toda noite que você ignora o seu chamado para segurá-la através do caos desnecessário, você sangra valor. Ela não quer ser segurada por um homem que esqueceu a missão. Ela quer ser segurada pelo homem que nunca a esquece, mesmo quando ela chora. Esse tipo de homem é raro porque a maioria dos homens dobra. Eles comprometem, eles quebram a estrutura, eles abandonam a automaestria. E então eles imploram por uma atenção que já perderam. Você nunca deve abandonar o caminho. Sua manhã deve ser sagrada, seu trabalho deve ser consistente, seus valores devem ser afiados. Você não treina porque parece bonito no espelho. Você treina porque te dá gravidade, te dá a capacidade de ser útil e perigoso se necessário. Você não constrói riqueza para impressioná-la. Você constrói porque homens sem recursos são escravos de pessoas que os têm. Você não lê para parecer inteligente. Você lê para nunca ser cego num mundo cheio de mentiras. Isso é alavancagem.
A habilidade de ir embora, de escolher a sua agenda, de se mover em silêncio, de proteger o seu tempo como um rei guarda o seu trono. Você não responde a cada mensagem imediatamente. Você não entretém cada emoção barata. Você não explica cada padrão, porque o seu foco está para frente, e ela vê isso. Ela sente isso. É por isso que ela pergunta sobre os seus objetivos. É por isso que ela fica quieta quando você está focado. É por isso que ela testa a sua atenção para ver se você vai quebrar. E quando você não quebra, a atração dela multiplica, porque a sua presença agora é moeda forte, rara, valiosa, intocável. Você deve ganhar o seu caminho para esse tipo de poder. Não é dado, não é um presente, é construído no suor, na solitude, no silêncio. Ninguém aplaude isso enquanto você está construindo no escuro. Ninguém vê, mas ela sente quando você entra na luz. E se ela não sentir, outra mulher sentirá. Não porque você jogou, mas porque você não jogou de jeito nenhum. Você focou, você construiu, você caminhou e ela seguiu. Não por dever, mas por admiração. Porque no fundo, toda mulher quer estar com o homem que não precisa dela, mas a escolhe do transbordamento. O homem que não pausa a vida para provar o amor, mas prova o amor não pausando. Você não é o terapeuta dela, você não é o salvador dela, você não é a distração dela, você é o farol, o sinal, a rocha. Ela se encontra na sua disciplina, ela encontra a suavidade dela na sua estrutura. Mas apenas se você permanecer focado, sem distrações, sem desculpas, sem desvios. E quando você domina isso, você para de perguntar para onde ela foi, porque agora ela está perguntando onde você está. Não porque você deu um ghosting nela, mas porque você subiu tão alto que ela teve que olhar para cima para te encontrar. Esse é o homem que ela precisa. Esse é o homem que ela respeita. Esse é o homem a quem ela se rende. Você nunca foi destinado a persegui-la. Você foi destinado a construir uma vida tão forte, tão disciplinada, tão magnética, que ela não pode evitar escolher você. Não porque você implorou, mas porque você se tornou inegável. Ela precisa da sua liderança, da sua aresta, do seu silêncio, da sua clareza. Ela precisa de você mais do que você jamais precisará dela. Mas apenas se você lembrar quem você é e nunca comprometer isso. Junte-se aos fortes.